Fala galera, tudo bem? Professor Rafael Carlos de Sociologia na área. E hoje a gente vai falar, sabe sobre o quê? Sobre status e papéis sociais. Assunto ali bem do início da trajetória do conhecimento sociológico, na parte dos conceitos básicos sobre socialização, ok? Então na aula de hoje a gente vai falar tudo sobre status social e também sobre papéis sociais. A aula está dividida em 4 tópicos. Vamos acompanhar comigo aqui, ó. O que é status social, primeiro tópico, classificação dos status sociais, o que são papéis sociais e, por último, a relação possível de ser estabelecida entre status sociais e papéis sociais, ok? Então hoje, finalmente, você vai descobrir a diferença entre status social e papel social, começando com os conceitos, ok? Então acompanhe aí comigo, a gente vai falar agora sobre o que é status social. Status social é uma palavra que a gente ouve muito falar aí no dia a dia, no senso comum, né? Fala assim, ah, fulano de tal agora tem status, tal pessoa atingiu um status social depois que ganhou na Mega Sena, etc. Então, status social é uma palavra muito comum no nosso vocabulário cotidiano, você tá ligado, né? Mas o que significa isso para a sociologia? Sempre que você lembrar de status, você vai lembrar de posição, tá? Status tem a ver com posição. Status social nada mais é do que a posição social ocupada pelo indivíduo ou por um grupo social dentro daquela estrutura de estratificação de camadas da sociedade, tá? Então, status tem a ver com posição. Não te esquece. O status social é a posição ocupada pelo indivíduo na vida social. E a ideia de status está diretamente ligada à ideia de poder, prestígio e também direitos e deveres, ok? Vamos lá recapitular? Sempre que a gente ouvir falar em status, a gente lembra de quê? Rei do camarote? Não, brincadeira. Sempre que ouvir falar de status, a gente lembra de posição social. O status social de uma pessoa refere-se à posição que ela ocupa na estrutura social. E essa posição ocupada por essa pessoa, por esse grupo de pessoas, está diretamente ligada às relações de poder, ao prestígio e também aos direitos e deveres. Fechou? Beleza, então. Olha só. Exemplo. Em uma empresa, você tem ali uma estrutura de hierarquia, de relações de poder, de atribuições, de funções diferentes no ambiente empresarial. Você tem, por exemplo, os gerentes, você tem a direção da empresa, você tem os funcionários, ok? Cada setor cumpre ali suas tarefas, tem as suas funções, tem as suas atribuições. E entre esses setores existe a relação de poder, a relação de hierarquia, que determina dentro dessa estrutura o status que cada pessoa está ocupando, ou seja, a posição de cada pessoa nessa estrutura. Ok? Então, olha só esse exemplo aqui, ó. Presta atenção. Você tem aqui uma organização empresarial. Tem lá o chefe, né, principal, aí depois tem os diretores, depois os gerentes, depois os coordenadores e depois os funcionários. Então, aqui é uma estrutura de quê? De poder. É uma hierarquia. E à medida que você vai crescendo nessa estrutura, você vai ganhando o quê? Posições sociais. Portanto, status dentro dessa estrutura empresarial. Lembra que status é posição social. E a posição social está diretamente ligada à ideia de poder, de prestígio, ok? Então significa dizer que quanto mais alto você consegue alcançar aqui na empresa, mais prestígio no ambiente da empresa, mais poder você passa a ter também. Quer ver um exemplo bacana que tem a ver com isso? Lembra da escola. Vai, lembra aí da tua escola, sei que tá com saudade, né? A escola, ela é uma estrutura de poder também. Você tem ali a direção da escola, tem os professores, tem os alunos. Nessas diferentes camadas e posições, existe também diferentes noções de prestígio, de relações de poder, de direitos e também de deveres, ok? Então, assim como a empresa, a escola também pode ser usada como exemplo
para você entender o que é status, o que é essa posição de prestígio conferida ao indivíduo, dependendo da posição do local que ele ocupa naquela estrutura. Exército, vai lá, o quartel. Você tem várias patentes diferentes no quartel. Quanto mais você sobe de patente, mais poder você passa a ter naquela estrutura também. Assim como na empresa, no quartel, na escola, na igreja, por exemplo. Na igreja também existem posições de poder, posições de prestígio, relações de hierarquia. O que eu estou querendo te dizer com esses exemplos? Que, em geral, nas instituições sociais, né, no mercado de trabalho, na religião, na política, você percebe que existe também essa noção de status. Não somente na sociedade de maneira mais ampla, mas também nas instituições, nos segmentos sociais, a gente percebe essa noção de status, de prestígio, de relações de poderes, de hierarquia, né? Traduzindo tudo isso. Então, aqui na empresa, você tem essa estrutura, como dá para perceber no organograma, certo? Na escola também existe relação de poder, hierarquia, prestígio, assim como em outras instituições, ok? Deu para entender bacana o que é status? Beleza. Agora eu vou te falar a diferença entre status atribuído e status adquirido, ok? Vamos lá. O status social pode ser classificado de duas formas, certo? Atenção, existem duas formas de status social. Uma chamada de status atribuído e a outra chamada de status adquirido. Vou repetir. Uma chamada de status atribuído e outra chamada de status adquirido. O que significa status social atribuído? Significa que o sujeito ocupa determinada posição independente das suas próprias ações. Por exemplo, uma pessoa que é o irmão mais velho da família. O que ela precisou fazer para ser o irmão mais velho? Ela precisou só nascer primeiro, né, em relação aos outros irmãos. Então, nesse caso, ela não conquistou a condição de irmão mais velho como fruto das suas ações. É uma posição conquistada meramente de forma atribuída. Assim como alguém ser filho de alguém importante, filho de um empresário, também é algo que não necessitou das ações do indivíduo para que ele conseguisse aquele status. Portanto, é um status que o indivíduo tem que é atribuído, olha o nome, atribuído, sem necessariamente ser consequência das suas ações. Ele não conseguiu isso, ele não almejou isso, ele simplesmente é isso. Ele é o irmão mais velho, ele é o filho do dono da quitanda, ele é o filho do empresário, ela é a filha da médica, certo? Então não tem necessariamente ali nenhum tipo de mérito pessoal na conquista desses status. Eles são atribuídos. O que é adquirido? Atenção, adquirido é uma coisa conquistada. Então a pessoa tem um status social adquirido a partir do momento que ela conquista isso a partir das suas ações. É diferente do atribuído. O filho do empresário, ele tem um status atribuído. Mas o empresário conseguiu ser empresário bem-sucedido fruto das suas ações. Então, a condição de ser empresário, por exemplo, é uma conquista da pessoa que se dedicou para montar uma empresa e virou assim um empresário. Nesse caso, o status empresário é o status o quê? Adquirido. Porque ele é fruto do mérito pessoal. Ele é o sujeito que agiu em favor de conseguir isso, dessa condição, e acabou conseguindo, adquirindo o status de ser empresário. O status de ser professor, por exemplo. Então, os professores aqui da plataforma Gonçalves Dias, todos eles estudaram nas suas respectivas áreas, se formaram e conseguiram ser professores. Eles adquiriram essa condição, ok? É diferente da atribuição. Na atribuição não existe a vinculação com o mérito pessoal. Você é filho de um empresário, você é o irmão mais velho da sua família, certo? Não tem nenhum tipo de conquista. É meramente o status atribuído. No adquirido, você conquistou. Olha o nome, adquirido. Você adquiriu, você conquistou esse status. Você conquistou essa condição. Você conquistou essa posição social fruto do teu mérito pessoal, das tuas ações, das tuas condutas que te levaram a esse status, que é o status adquirido.
Então você percebeu que existe uma diferença bem básica entre aquilo que é atribuído como status e aquilo que é adquirido. O filho do empresário tem o status atribuído, mas o empresário tem o status adquirido. Agora eu quero que tu reflita um pouquinho aí junto comigo. Ser professor é uma condição adquirida. É um status, uma posição adquirida, fruto da conquista e do mérito pessoal de quem se esforçou para se tornar professor. Estudante seria o quê? Seria um status atribuído ou um status adquirido? Pensa direitinho aí de acordo com as nossas características, que daqui a pouco eu te dou a resposta no final da aula. Segura aí. Bom, outra coisa também importante na aula de hoje é o entendimento sobre o que são papéis sociais. A gente já viu que é status. Você já sabe que status é uma condição ligada à posição social, ligada ali a prestígio, ligada a poder, a direitos e deveres. Beleza? Beleza. Mas o que são papéis sociais? É a mesma coisa de status social? Não é não. Porque se fosse a mesma coisa, provavelmente teria o mesmo nome. Tem nomes diferentes, geralmente é uma coisa diferente, é um conceito diferente. Papéis sociais dizem respeito aos comportamentos socialmente esperados de indivíduos e grupos que estão em determinada posição de status social. Professor, confundiu tudo, embaralhou. Não tem problema, te explico. Eu não acabei de te dizer que professor é um status adquirido? Certo. O que você espera que o professor faça? Que o professor compartilhe seus conhecimentos com os alunos, dê aulas, ministre conteúdos, não é isso? Ou seja, isso são os papéis sociais do professor. Entendeu? O status social de professor nos leva a ter determinados papéis sociais. Assim como você, estudante. Você tem um status de estudante, mas tem um papel social de colega de sala, talvez de líder de turma. Não é isso? Então existem papéis que você cumpre que são estabelecidos pela posição ou pelo status que te é conferido ou adquirido, que é atribuído a você ou que você adquire como forma ali de mérito pessoal, como conquista derivada das suas ações. Entendeu? Então, olha só, papéis sociais têm a ver com os comportamentos, com as funções, enquanto status tem a ver com posição. Percebe como existe uma conexão aí? Para você entender os papéis sociais, você precisa entender o que é status social. São termos correlacionados, mas eles não significam a mesma coisa. Tem uma relação entre eles, mas não quer dizer que eles se refiram a coisas que sejam iguais, ok? Vamos lá, vem aqui comigo. Exemplo, quando a pessoa adquire a condição, o status social de ser médico, a posição social de ser médico, o que se espera do médico? Que ele trate de seus pacientes. O papel social dele é esse. Se ele está no status ser médico, o papel social é tratar dos seus pacientes, salvar a vida das pessoas. Essa nobre profissão, não é verdade? Depois, pais. Os pais devem cuidar de seus filhos, é o papel social que se espera dos pais. Vem cá, pais, é status atribuído ou adquirido? Hein? Pensa direitinho, daqui a pouco eu te dou a resposta. Tem duas perguntas para você pensar, hein? No final da aula eu vou responder para ti. Os pais devem cuidar de seus filhos. O professor deve repassar o conhecimento aos alunos. Isso aqui são o quê, gente? São status sociais ou papéis sociais? Papéis sociais. Papel social tem a ver com a função, o comportamento, as ações que a gente espera das pessoas que ocupam determinadas posições na sociedade, que ocupam determinados status, sejam eles status atribuídos ou status adquirido, ok? Vamos lá então responder a tua pergunta. As duas que eu fiz, estudante e pai ou mãe, é status adquirido ou status atribuído? Estudante, status adquirido. Você vai adquirir o status de estudante a partir do momento que você estiver matriculado numa instituição de ensino e estiver estudando. E aí você se torna estudante, entendeu? Assim como pai e mãe. Ninguém nasceu pai ou mãe, a pessoa se tornou pai ou mãe a partir do momento que teve um filho, não é isso?
E aí você tem a função, o status de ser pai ou de ser mãe. E a função também de cumprir esse papel social. Deu para entender? Por quê? Porque é adquirido. Não é uma coisa que é atribuída à pessoa, mas é o status social que é adquirido. Vamos lá então para a gente finalizar a aula de hoje. Qual é a relação que podemos estabelecer entre status social e papéis sociais? Olha só, para a gente falar de papéis sociais, a gente não pode deixar de analisar e de conhecer, de entender o que significa status. Status e papel social estão diretamente relacionados, ok? Os papéis sociais não podem ser analisados separadamente, dissociados das posições de status social com as quais as pessoas se relacionam no cotidiano. Um mesmo status social, atenção, isso é importante. Um mesmo status social pode envolver diferentes papéis sociais. Lembra que eu falei ainda há pouco do estudante, do teu status de estudante? Pois então, nesse status de ser estudante, você tem papéis sociais diferentes. Olha o exemplo aqui que eu citei. Ó. No caso de um estudante, sua posição de status comporta papéis diferentes. Ele é aluno em relação ao professor, ele é colega em relação às outras pessoas da turma, ele pode ser um líder de turma, ele pode construir uma relação de amizade com alguém na escola, se tornar amigo também, além de ser estudante, entendeu? E aí você tem uma série de funções, de comportamentos, de papéis sociais que passam a ser esperados de você, estudante, que ocupa essa condição, que ocupa esse status, né, que adquiriu esse status de estudante, a partir do momento que você se relaciona socialmente, que você interage com as outras pessoas. É exatamente nesse nível interativo, nesse nível relacional, que a gente estabelece os papéis sociais, as funções, os comportamentos que esperamos de cada pessoa que ocupa ali determinado status ou condição ou posição social. O status de estudante continua o mesmo em todas essas situações. O que vai mudar são as atribuições de cada papel social que passam a ser, portanto, diferentes. Uma coisa importante eu vou te chamar a atenção. A gente não cumpre um único papel social e muito menos tem apenas um status ou função social. Você é estudante, mas você também é filho. Você também pode ser irmão ou irmã, entendeu? Você é amigo, você é vizinho. Então existe uma série de relações ali que estabelecem para nós posições dentro das interações que a gente tem no dia a dia. Assim como eu, por exemplo, eu sou professor de sociologia, mas não sou somente professor. Eu também sou filho, eu também sou irmão, eu também sou namorado, eu também sou amigo, eu também sou vizinho. Então existe uma série de atribuições, de papéis sociais que eu preciso desempenhar nesses diferentes status, nessas diferentes condições e posições que eu ocupo na sociedade. Assim também como você e todos nós, ok? Bom, galera, então é isso. Nessa aula a gente falou sobre status sociais e sobre papéis sociais, certo? Conceitos elementares, básicos, fundamentais de sociologia, principalmente ali quando a gente fala sobre o processo de socialização, que também envolve os assuntos grupos sociais, instituições sociais e status e papéis sociais. Então é bem nesse comecinho ali da análise sociológica, nos chamados conceitos básicos ou elementares de sociologia, que a gente fundamentou a nossa aula de hoje. Agora, para valer a pena, eu quero que depois você faça aí em casa, exercite a sua criatividade e veja quantos papéis sociais e status sociais você hoje cumpre no seu dia a dia, no seu cotidiano. Anota tudinho, tá? Depois a gente vai ver. Coloca nos comentários se estiver aí pelo YouTube de repente. Você está assistindo a TV Educação, mas sempre fica ali disponível para nós, né, na plataforma Gonçalves Dias. Não deixe de acompanhar nossas aulas, tá? São aulas preparadas exatamente para vocês, pensando em vocês. Então vá lá, comenta, vá lá nas redes sociais também, tanto da Educação Maranhão quanto da plataforma Gonçalves Dias. Segue de pertinho nosso trabalho que você não vai se arrepender. Beleza?
Continue se cuidando, fique em casa aprendendo e a gente se vê numa próxima aula de Sociologia. Um abraço a todos, muita saúde para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!